Carlos e Marcos continuaram trabalhando durante os anos seguintes. À primeira vista, nada parecia muito diferente. Os dois acordavam cedo, enfrentavam trânsito, cumpriam suas obrigações e recebiam o salário no final do mês. Quem olhasse de fora provavelmente diria que levavam vidas muito parecidas. Mas existia uma diferença invisível, que começava a crescer silenciosamente, como uma pequena rachadura em uma parede. No início, ela quase não chamava a atenção, mas com o passar do tempo, se tornava impossível de ignorar. Carlos acreditava que o dinheiro servia para resolver os problemas do presente. Sempre que alguma dificuldade aparecia, sua primeira reação era gastar. Se estava estressado, fazia compras. Se estava triste, saía para comer. Se trabalhava muito durante a semana, dizia para si mesmo que merecia uma recompensa. Era um comportamento tão automático que ele nunca parou para pensar de onde vinha essa necessidade. Para ele, gastar significava aliviar a pressão da rotina. Era uma sensação de vitória, mesmo que durasse apenas alguns minutos. Marcos também sentia exatamente as mesmas emoções. Também ficava cansado, frustrado e queria aproveitar a vida. A diferença era que, antes de tomar qualquer decisão importante, ele fazia uma pergunta simples: isso vai melhorar apenas o meu dia de hoje, ou também vai melhorar a minha vida daqui a 5 anos? Essa pergunta parecia pequena, mas mudava completamente a forma como ele enxergava o dinheiro. Aos poucos, ele começou a perceber que quase todas as grandes decisões financeiras nasciam de pequenas escolhas emocionais. Existe uma ideia muito popular de que pessoas financeiramente bem-sucedidas possuem uma inteligência diferente. Mas estudos sobre comportamento mostram que, na maioria das vezes, elas não tomam decisões melhores porque sabem mais matemática. Elas tomam decisões melhores porque conseguem administrar melhor as próprias emoções. O dinheiro, antes de ser um assunto de números, é um assunto de comportamento. Pense na última compra por impulso que você fez. Talvez tenha sido uma roupa, um eletrônico ou até um pedido de comida que nem estava nos seus planos. Antes de clicar em comprar, provavelmente surgiu uma sensação agradável de expectativa. Curiosamente, essa sensação costuma ser mais intensa do que o prazer de possuir o produto depois. Nosso cérebro libera substâncias relacionadas à antecipação da recompensa, e é justamente isso que faz tantas pessoas comprarem coisas que nunca precisaram de verdade. O mercado conhece esse mecanismo muito melhor do que a maioria das pessoas imagina. Promoções com contagem regressiva, ofertas por tempo limitado, notificações dizendo que restam poucas unidades. Tudo isso foi criado para acelerar decisões emocionais. Quando sentimos que podemos perder uma oportunidade, nosso cérebro entra em estado de urgência. Nesse momento, deixamos de analisar racionalmente se realmente precisamos daquele produto. É por isso que tantas compras são feitas em poucos segundos e tantas parcelas são pagas durante meses. Marcos percebeu isso quando decidiu fazer um experimento consigo mesmo. Sempre que sentia vontade de comprar algo que não era essencial, ele esperava 48 horas antes de tomar qualquer decisão. Nos primeiros dias, parecia impossível. A vontade era enorme, mas algo curioso começou a acontecer. Em boa parte das vezes, depois de 2 dias, aquele desejo simplesmente desaparecia. Ele descobriu que muitas vontades não eram necessidades, eram apenas impulsos passageiros. Carlos, por outro lado, acreditava que controlar esses impulsos significava deixar de aproveitar a vida. E essa é uma das maiores armadilhas da educação financeira. Muitas pessoas imaginam que economizar significa viver pior. Mas, na prática, economizar significa escolher melhor. Não se trata de dizer não para tudo, mas de dizer sim apenas para aquilo que realmente faz diferença. Alguns anos se passaram e uma crise econômica atingiu o país. Empresas reduziram equipes, projetos foram cancelados
e milhares de pessoas perderam seus empregos. Carlos entrou em desespero. Pela primeira vez percebeu que seu salário era a única fonte de sustentação da família. Como vivia praticamente sem reservas, qualquer atraso já representava um enorme problema. Marcos também ficou preocupado. Afinal, ninguém gosta de viver momentos de incerteza. Mas havia uma diferença importante. Ele havia construído uma reserva financeira que lhe daria meses de tranquilidade caso algo acontecesse. Pela primeira vez, o dinheiro deixou de representar apenas consumo e passou a representar liberdade. Ele percebeu que riqueza não era apenas comprar coisas caras. Riqueza era poder dormir tranquilo, mesmo quando o mundo parecia instável. Esse é um conceito que poucas pessoas entendem. Muitas vezes, associamos riqueza à aparência. Carros luxuosos, relógios caros, roupas de marca. Mas essas coisas podem ser compradas por pessoas completamente endividadas. O verdadeiro patrimônio quase nunca aparece nas redes sociais. Ele está na conta de investimentos, na reserva de emergência, nos ativos que continuam produzindo renda, mesmo quando a pessoa está descansando. Foi então que Carlos começou a observar Marcos com mais atenção. Durante anos, ele acreditou que o amigo simplesmente tinha sorte. Agora percebia que existia um padrão por trás de todas as suas decisões. Marcos não tentava parecer rico. Ele tentava construir riqueza. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Em determinado momento, Carlos fez uma pergunta que mudou completamente a conversa entre os dois. Quando foi que você começou a ganhar tanto dinheiro? Marcos sorriu e respondeu algo inesperado. Eu não comecei ganhando mais. Eu comecei desperdiçando menos. Aquela resposta ficou ecoando na mente de Carlos durante dias. Ele sempre acreditou que a solução era aumentar a renda. Nunca imaginou que controlar os vazamentos pudesse ser mais importante do que abrir uma nova torneira. Imagine um balde cheio de pequenos furos. Você pode colocar cada vez mais água dentro dele, mas continuará perdendo boa parte do que entra. Antes de pensar em ganhar mais, faz sentido fechar os furos. Com o dinheiro, acontece exatamente a mesma coisa. Pequenos gastos repetidos diariamente parecem inofensivos isoladamente, mas ao longo de anos representam uma quantidade enorme de recursos, que deixam de construir o seu futuro. Naquela noite, Carlos chegou em casa decidido a fazer algo diferente. Em vez de procurar uma planilha complicada ou um investimento milagroso, pegou um caderno e escreveu apenas 3 perguntas. Para onde meu dinheiro está indo? Quais gastos realmente aumentam minha qualidade de vida? E quais existem apenas porque me acostumei com eles? Pela primeira vez em muitos anos, ele deixou de olhar apenas para o saldo da conta e começou a observar seus próprios hábitos. Foi nesse momento que ele percebeu uma verdade desconfortável. O problema nunca tinha sido apenas o dinheiro. O problema era a falta de intenção. Ele gastava porque sempre gastou. Comprava porque todos compravam. Parcelava porque parecia normal. Nunca havia parado para decidir conscientemente qual vida queria construir. E talvez essa seja a maior diferença entre quem passa décadas correndo atrás do dinheiro e quem faz o dinheiro trabalhar a seu favor. Não é o salário. Não é o emprego. Não é a sorte. É a capacidade de transformar pequenas decisões diárias em um sistema que funciona automaticamente. Porque, no fim das contas, ninguém fica financeiramente livre por causa de uma única decisão extraordinária. A liberdade costuma ser construída por centenas de decisões comuns, repetidas silenciosamente durante muitos anos.